Muito bem, voltamos nesta manhã ao nosso Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25, é o texto que vamos ler e examinar nesta manhã. E quero relembrar que nós já vimos nos primeiros 17 versículos a ascendência ou a descendência ou a genealogia do Senhor Jesus Cristo por meio da sua família humana, seria a genealogia humana ou natural ou biológica do Senhor Jesus. Mas nesta manhã vamos olhar para a genealogia sobrenatural do Senhor Jesus. Este é o título da nossa mensagem. Então, se tens a tua Bíblia, aí Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 25, passo a ler. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Passemos a orar. Pai amoroso, estamos gratos de ter o teu texto diante de nós e, como acabamos de cantar, mediante a tua palavra, mediante o teu texto, pelo poder do teu Santo Espírito, nesta manhã, fala aos nossos corações, Senhor. Mostra-nos Cristo. Revela-nos mais do teu precioso Filho, o nosso Salvador, o nosso Senhor, para que a tua igreja possa ser transformada à imagem do teu Filho e para que nesta manhã pecadores que ainda não têm este Cristo possam arrepender-se e crer nele e ser salvos por ele da ira que aí vem sobre o mundo inteiro. Senhores, oramos para que nesta manhã me guies e me ajudes, me possas auxiliar para trazer clareza sobre a tua verdade. Assim oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos sabem, eu sou um grande fã das histórias do Antigo Testamento. Gosto de ler as histórias, as minhas filhas sabem o tempo que eu levo a contar as histórias do Antigo Testamento. E uma dessas histórias incríveis do Antigo Testamento, sem dúvidas, é quando Deus decidiu tirar o seu povo Israel do Egito. Nós sabemos a forma como Deus o fez, como Deus, de forma sobrenatural, abriu o Mar Vermelho, fez o seu povo entrar no mar, ou em terra seca, atravessar para o outro lado. E quando os egípcios entraram, Deus fez o mar fechar-se e Deus matou a todos os egípcios naquele mar. Então a sua nação chegou ao outro lado, tiveram uma grande festa por aquilo que Deus tinha feito e então começaram a caminhar no deserto. 3 dias caminharam no deserto até que chegaram a um momento onde não tinham água para beber. Tiveram sede. E o que fizeram eles? Murmuraram contra Moisés. Então buscaram por água e encontraram água, mas não podiam beber esta água porque era água amarga. E murmuraram contra Moisés. E então Moisés orou, Deus deu indicações de como ele devia transformar esta água doce, para que eles pudessem beber. E assim foi, e assim saciaram a sede. Bem, caminharam mais uns dias e agora tiveram fome. E lembraram-se das panelas de comida, de carne que eles tinham no Egito e murmuraram contra Moisés, dizendo: trouxeste-nos aqui para que nós morramos à fome. Então Moisés orou a Deus e Deus, na sua graça, fez algo incrível, fez com que pão caísse do céu. Incrível. Milagre após milagre. Então o povo se saciou.
E passaram os dias, até que novamente voltaram a ter sede e novamente murmuraram contra Moisés. E Moisés clamou a Deus e disse: Deus, só lhes falta apedrejar-me. Então Deus teve misericórdia do povo mais uma vez. E Deus disse a Moisés para bater numa rocha. Ele bateu na rocha e água saiu da rocha e eles saciaram a sua sede. Então tiveram a primeira batalha contra os amalequitas e venceram essa batalha contra os amalequitas. Deus foi com eles. Depois disso, Moisés, que tinha grande trabalho, recebeu o seu sogro Jetro, que viu o grande trabalho que ele estava a fazer e disse-lhe: tu precisas de mais homens para te ajudarem. Então ele escolheu homens para serem juízes com ele e assim ele conseguiu, através destes homens, liderar esta nação. E então chegaram a um momento muito especial da história da nação. Junto ao Monte Sinai, Moisés prepara o povo para fazer uma aliança com Deus, para fazer um concerto com Deus. Ele sobe ao monte, Deus dá-lhe 10 mandamentos. Ele dá estes 10 mandamentos ao povo e explica-lhes como estes mandamentos devem ser aplicados em muitas outras leis da vida social que o povo agora teria. Então Deus ordena a Moisés, depois disto, de subir ao monte. E ele sobe ao monte. E ali Deus está pronto ou prestes a dar-lhe o tabernáculo, o modelo do tabernáculo que ele deve construir com a nação, porque era o lugar onde Deus se queria encontrar com o seu povo, para que ele fosse adorado e para que ele perdoasse os pecados do seu povo. E assim Moisés subiu e esteve 40 dias e 40 noites no monte. Quase no final desse tempo, algo começa a acontecer. O povo vê que Moisés não desce, fica impaciente. Então o povo pede a Arão, irmão de Moisés, que lhes construa um ídolo, um Deus, que vá adiante deles para a terra prometida. E Arão cede e constrói-lhes um bezerro de ouro, ou um bezerro fundido, e faz com que eles adorem este Deus, e eles cometem idolatria e imoralidade. Deus, que está no cimo do monte, que vê todas as coisas, fala com Moisés e diz algo extremamente importante para o nosso estudo de hoje. Diz assim, Êxodo capítulo 32, versículo 7 até o 10, podem ver na tela, diz assim o texto. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. E notem bem o que é que Deus vai dizer aqui a Moisés: e de ti farei uma grande nação. Uau! Deus estava disposto a destruir as 12 tribos de Israel e por meio de um homem construir ou criar uma nova nação. Agora nós sabemos, Moisés suplica a Deus que não faça para que os egípcios não falem mal daquilo que Deus fez, para que as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó se mantenham. E Deus ouve a oração e não destrói o povo. Mas há algo que fica claro para mim e para ti. E que nós podemos entender quando lemos toda a Bíblia. Que sempre foi a intenção de Deus criar por meio de um homem uma humanidade. Repito, sempre foi a intenção de Deus criar por meio de um homem uma humanidade. Deus estava disposto a fazê-lo com Moisés. Mas Deus não o fez perdoando o seu povo. Passaram 1500 anos. E agora o cenário é o tempo de Mateus. Deixem-me dizer-vos, aquilo que está a acontecer na época de Mateus não é muito diferente daquilo que estava a acontecer na época de Moisés, com a sua nação e as nações à sua volta. O Império Romano é o império que domina as nações, e sabemos que domina pela opressão, pela corrupção, pela violência. Sabemos também que a moralidade é grande, a decadência é grande, a sociedade está a declinar. Sabemos que é um tempo de grandes trevas, os sistemas religiosos do mundo mostraram o seu fracasso
A filosofia mostrou o seu fracasso e no meio dessas trevas, Deus faz resplandecer a sua luz. Como? Bem, Deus traz o grande profeta, o grande Moisés. Por meio deste grande Moisés, à diferença do primeiro Moisés, fazer por meio dele uma nova humanidade. Para fazer através deste Jesus Cristo uma nova humanidade. É por isso que Pedro usa estas expressões que nós, os que estamos em Cristo Jesus, somos raça ou nação santa, raça eleita. E é interessante porque nós, a nossa geração, por causa daquilo que estamos a viver nos nossos dias, não gostamos muito desta palavra raça. Porque acreditamos que existe uma só raça, que é a raça humana. Mas sabes, segundo as Escrituras, na verdade existem duas raças. A raça que está em Adão e a raça que está em Jesus Cristo. Duas humanidades. E vamos entender isso nesta manhã. Quando entramos no Evangelho de Mateus, nós entendemos, vimos isto, que existe um tema central, e esse tema central é o reino de Deus. E a grande questão que Mateus coloca a todos os seus ouvintes é como é que nós podemos entrar nesse reino? Bem, a resposta que ele nos irá dar esta manhã é que para entrar nesse reino, para habitar nesse reino, para ser cidadãos desse reino, é preciso ser parte de uma nova humanidade. É preciso ser um novo homem. É preciso estar em Cristo Jesus. Por isso, nesta manhã, este é o meu convite a todos, por meio deste texto que vamos analisar. Como Jesus se tornou no representante dos que creem. Como Jesus se tornou no representante daqueles que creem, ou dos que creem. Então, voltando ao nosso texto, Mateus 1, a partir do versículo 18, nós, na semana passada, ou melhor dito, há 2 semanas atrás, nós vimos desde o versículo 1 até o versículo 17, ou do versículo 2 até o versículo 17, esta linhagem humana, natural, biológica do Messias. E Mateus tem em mente provar e evidenciar aos seus ouvintes de que Jesus é o descendente natural desta linhagem. Era este que nós esperávamos para cumprir as promessas que Deus fez a Abraão e as promessas que Deus fez a Davi. Agora, no entanto, esta secção, desde o versículo 18 até ao capítulo 2, é uma secção interessante porque ela parece estar totalmente ligada uma à outra. Por 5 vezes, Mateus irá dizer: isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Então, quando nós lemos esta secção, não podemos desconectá-la do capítulo 2. Porque é o interesse dele dizer-nos que os acontecimentos que estão à volta do nascimento do Senhor Jesus acontecem para se cumprir aquilo que Deus disse outrora por meio dos seus profetas. Então é muito importante, são estes acontecimentos do Antigo Testamento, considerados de importância crucial na história da salvação, eles devem ser vistos como padrões de Deus ou das atividades de Deus que se repetem nos acontecimentos que rodeiam o nascimento de Jesus. E nesta manhã, Jesus, ou Deus, quer falar-nos que Jesus é o representante de todos aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E como é que Deus fez isto? Como é que Jesus se tornou no representante de todos eles? Bem, em primeiro lugar, este é o primeiro argumento de Mateus. Porque foi criado pelo Espírito Santo. Porque foi criado pelo Espírito Santo. Notem o versículo 18 e também o versículo 20. Diz assim o texto, na parte final do versículo 18, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O final do versículo 20, porque o que nela, isto é o anjo a dizer a José em sonho, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, sem dúvidas, é o ênfase de Mateus que nós possamos entender como é que este nascimento se deu e porque é que ele é tão importante para que Cristo seja o meu representante e o teu representante. Para que possamos entrar no seu reino, para que possamos ser filhos de Deus, precisamos de entender isto. Então Mateus, movido pelo Espírito, sabe,
tanto na sua época como na época em que Jesus esteve a fazer o seu ministério, que ele foi acusado, atacado pelos seus inimigos por causa da sua ascendência ou da sua origem. Então ele quer deixar por meio desta descendência, da explicação do seu nascimento, que Jesus é o legítimo filho de Davi, é aquele que tem direito ao trono, sentar-se no trono e colocar o reino de Deus sobre esta terra. Então, com isto em mente, ele dá as origens humanas e, como vamos ver agora, as origens sobrenaturais do Senhor Jesus. E ele começa então com esta palavra, versículo 18, ora, o nascimento. Agora, esta palavra é a mesma que ele usou no versículo 1 do capítulo 1. No versículo 1 do capítulo 1 diz livro da genealogia. É a mesma palavra. Na verdade, a melhor tradução seria a palavra origens. O versículo 1 devia começar assim, livro das origens de Jesus Cristo. E o versículo 18 devia ser, ora, as origens de Jesus Cristo são assim. Agora, Mateus está a usar estas palavras de forma intencional. São muito importantes. Muitas vezes nós, que não somos judeus, não somos do povo de Deus, não conhecíamos assim tão bem o Antigo Testamento, não fomos treinados a entender o Antigo Testamento, não vemos isso. Mas se pudéssemos ler o grego, se pudéssemos ler o que os homens da Septuaginta traduziram do Antigo Testamento em hebraico, nós entenderíamos isso logo à primeira vista, que Mateus está a usar palavras para levar a mente dos seus ouvintes a um momento da história. Vocês lembram-se onde é que aparece a palavra origens? Ou o tema origens? Aonde? No livro de Gênesis. Então não há dúvidas. O que Mateus está a fazer aqui é levar a sua audiência a pensar em Gênesis. Quando nós lemos o relato de Gênesis, há uma palavra que se repete vez após vez. Esta é a gênese dos céus e da terra, ou esta é a origem dos céus e da terra. Estas são as origens de Adão, estas são as origens de Abraão, estas são as origens de Isaac, estas são as origens de Jacó. Qualquer judeu saberia disto. Então o que um judeu ao ler isto entenderia é que Mateus agora está a apresentar-nos uma nova origem, uma nova criação, uma nova humanidade. É como se ele nos estivesse a dizer que agora esta secção da Bíblia é um novo Gênesis. E ele quer começar por introduzir-nos como é que agora há uma nova humanidade. E precisamos de entender isso nesta manhã. Bem, ele começa por dizer que as origens de Jesus Cristo estão relacionadas com Maria. Diz o texto, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria. Não vou deter-me muito tempo nesta manhã a falar acerca de Maria. No próximo domingo vamos falar acerca de Maria. Precisamos de o fazer por causa do nosso contexto em Portugal, por causa de sermos um país supostamente católico, romano, e precisamos de entender o que a Bíblia diz sobre Maria, porque acreditamos que a Bíblia é a nossa autoridade final e precisamos de ir ali e ver o que a Bíblia nos diz acerca de Maria e de uma forma muito específica, porque é um fundamento, uma doutrina da Igreja Católica Romana, esta ideia da perpétua virginidade de Maria. E precisamos de entrar nesse tema e como refutar essa doutrina tão diabólica como é proclamada pela Igreja Católica. Mas basta-nos nesta manhã entender algo simples acerca de Maria. Alguma história breve. Ela é provavelmente de Nazaré, é provavelmente de uma família pobre. Tanto este Evangelho de Mateus como o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, nos dizem que ela tinha uma irmã chamada Salomé. Lembram-se de Salomé? Ela era mãe de Tiago e João. Significa que Tiago e João eram primos diretos de quem? De Jesus. Bem, Lucas 3 também nos diz o nome do seu pai. Chamava-se Eli. Também na história sabemos que Zacarias é esposo de Isabel ou Elizabeth com algumas versões e que deles nasceu João Batista e que esta Isabel ou Elizabeth era uma prima afastada de Maria. Por isso também João Batista era um primo afastado de Jesus. Bem, estes são os únicos parentes que nós conhecemos nas Escrituras, algo sobre a sua família. Mas o que a Bíblia destaca mais é o caráter de Maria. E especialmente Lucas o faz no primeiro capítulo.
Não temos o tempo para ler agora desta manhã sobre isso, mas nós nos lembramos que o anjo Gabriel foi até Maria, deu-lhe o anúncio acerca do nascimento. Ela perguntou, não como Zacarias em incredulidade, como é que isto irá acontecer, mas quando o anjo lhe explica, estas são as suas palavras. Ela diz o seguinte: eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ora, esta forma de falar ou responder ao anúncio mostra piedade, humildade diante de Deus. Além disso, se nós tivéssemos o tempo para ler o seu Magnificat ou o Cântico de Maria, nós ficaríamos cientes da piedade desta jovem. Lembrem-se que na época em que o Senhor Jesus nasce, as mulheres normalmente casavam entre os 12 aos 16 anos. Então ela está nesta idade, ela é muito nova, e notem bem o que ela diz por meio do seu cântico acerca de Deus, acerca da sua misericórdia, acerca da sua graça, que agora é derramada por meio do nascimento deste bebê para a nação de Israel. Uau! A conclusão seria, estamos diante de uma jovem piedosa, que ama o Senhor e conhece as Escrituras. Esta era a Maria da Bíblia. E diz-nos o texto que ela estava desposada com um homem chamado José. E nós não temos muita informação acerca de José. O seu pai chamava-se Jacó, sabemos que provavelmente ele era um carpinteiro. Esta palavra pode ser um carpinteiro, pode ser um artesão ou até mesmo um construtor. Mas diz-nos o texto que ele era um homem justo. Literalmente um santo do Antigo Testamento. Então estamos diante de um casal que aos olhos de Deus é um casal piedoso e que ama o Senhor. E o Senhor escolheu-os para ser o casal que iria criar o seu filho, o Filho de Deus. Agora, o texto nos diz também que os dois estavam desposados, ou Maria estava desposada com José. E isto é importante, esta palavra desposada, ou o contexto em que esta palavra aparece, para nós, como Igreja do Senhor. Nós valorizamos muito, mas muito o casamento. Acreditamos que é a primeira instituição que Deus cria e cria com um propósito muito específico. Eu diria 2 propósitos grandiosos. O primeiro deles para mostrar aquilo que acontece entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O amor que há entre eles, a comunicação que há entre eles. Isso tudo só pode ser visto na esfera do casamento. Assim, quando dois mostram por meio da sua unidade, mas diversidade, aquilo que acontece na Trindade. Mas também é-nos revelado no Novo Testamento que o casamento serve para mostrar a união entre Cristo e a sua Igreja. Então o casamento é muito importante. E eu acredito que aquilo que os judeus estavam aqui a fazer, a forma como o faziam, elevava o casamento. Precisamos então de entender este desposório. Podia também ser traduzido como noivado. E, literalmente, casamento. Na verdade, este era um momento que envolvia 2 atos, ou 2 eventos. E que é muito importante entender. O primeiro evento era o noivado, aquilo que nós chamamos de noivado, ou desposório, e que não era uma mera promessa de casamento futuro, mas um contrato formal em que o noivo se comprometia a casar com a sua noiva num momento futuro. E quando o faziam, eles marcavam o dia em que isto iria acontecer. Então, em outras palavras, isto é muito importante para nós. José e Maria não estavam a ver se dava. José e Maria não estavam a experimentar, talvez um dia a gente se case. Não, não. Era tão sério que o primeiro momento em que estavam juntos era para marcar este casamento. José estava seguro de que esta era a mulher com quem ele queria ficar o resto da sua vida e, juntamente com a sua família, com a família dela, uniam-se para dizer: estamos comprometidos e iremos casar-nos em tal dia. Isto era sério e importante. Isto é algo que temos perdido nos nossos dias, sem dúvidas. Nós namoramos 4 anos, 5 anos, sei lá quantos anos, para depois, no fim, muitos não casarem. À luz das Escrituras, os nossos relacionamentos, quando iniciam, devem ser para o casamento, e um casamento rápido.
E todos entendemos porquê. Não precisamos de entrar em detalhes. O objetivo de José e Maria é, sem dúvidas, a pureza, a santidade deles. Eles querem honrar a Deus com este relacionamento. E por isso estão a ser sérios e querem casar-se em breve. Então o casamento era quase sempre organizado pelas famílias dos noivos. E o contrato era feito e selado com o pagamento de um dote da noiva ou para a noiva, que era pago pelo noivo e pela sua família ao pai da noiva. Isto é boas notícias para mim. Tenho 5 filhas, qualquer um que se aproximar tem que ser 50 vacas para começarmos a falar. Este dote servia não para que a família enriquecesse, mas servia para indemnizar o pai da noiva, porque ele já tinha tido despesas para o casamento que estaria próximo. E também, de alguma forma, servia de seguro para a noiva, caso este homem, depois de casar do segundo ato, não quiser ficar mais com ela, ela volta para a casa do pai e tem algo com que viver. Então era um dote importante. Os noivos juravam na presença de testemunhas, pessoas eram chamadas, tanto as famílias como pessoas conhecidas, pessoas da sinagoga, e naquele momento fidelidade mútua era jurada na presença de todos. Qualquer relação íntima entre eles era considerada um ato de infidelidade, semelhante ao adultério. Os dois, segundo a lei mosaica, podiam ser mortos se tivessem um relacionamento sexual antes do segundo momento deste desposório. A noiva, então, depois desse momento em que eram comprometidos, era confiada aos cuidados do pai até o dia em que o noivo a viria buscar e então iria conduzi-la entre música e alegria à casa que lhe tinha preparado. Ele tinha 1 ano para construir uma casa para eles. Tanto assim que melhor dito, o noivado não era uma mera promessa de casamento, mas um verdadeiro contrato de casamento. E era tão importante e tão válido para a sociedade que se ele morresse durante este tempo de noivado, ela era considerada viúva. Então o período de noivado servia como um período de prova e uma demonstração de fidelidade. E durante este período, os noivos tinham geralmente pouco ou nenhum contacto social um com o outro. Quando olhamos isto, a nossa conclusão, obviamente como liderança desta igreja, é de que se há casais que querem casar, é muito importante preparar, é muito importante fazer as coisas bem para que Deus seja glorificado. Por isso, nós como liderança sempre gostamos de ter um tempo antes de casarem para sentarmos, estudarmos as Escrituras, ver a vontade de Deus, ver aquilo que o homem deve ser e o seu papel, aquilo que ela deve ser e o seu papel, aquilo que a Bíblia fala acerca deles e como o casamento deles está feito para glorificar a Deus e como pode chegar até o fim, até que a morte os separe. Esse é o objetivo. Então, esta era a condição de Maria com José. Tiveram o primeiro ato. E estão em breve, ou a pouco tempo, de ter o segundo ato, em que se vão unir, casar, em que haverá uma relação sexual. Então estão ali no meio desse momento. Mas diz o versículo logo a seguir, notem aí o texto, versículo 18. Desposada com José sem que tivessem antes coabitado. E Mateus faz este ênfase. Não somente faz o ênfase de que ela engravidou pelo Espírito Santo, mas faz o ênfase de que eles não tiveram contacto sexual. No versículo 25, o último versículo desta secção, diz-nos o texto que, contudo, não a conheceu. Esta expressão não a conheceu é um eufemismo para a relação sexual. Ou seja, eles não tiveram esse contacto. Ainda estava para acontecer. E foi aí, a caminho disso, que ela ficou grávida do Espírito Santo. Agora, claro, Mateus está a fazer este ênfase, que eles não coabitaram, ou que ele não a conheceu, porque ele quer desconectar o Senhor Jesus de algo que aconteceu na história e que é de alguma forma realçado por Mateus no capítulo 1.
E antes de dizer-nos ou falar-nos da solução que Deus dá, ele revela o problema. Notem o capítulo 1, versículo 11 de Mateus. O texto diz o seguinte: Josias gerou a Jeconias. Este é um nome muito importante na lista. E a seus irmãos no tempo do exílio da Babilónia. Depois do exílio da Babilónia, Jeconias gerou a Salatiel. Então este nome Jeconias é muito importante e precisamos de lidar com ele. Porque ele faz parte da ascendência do Senhor Jesus por meio de José. Vamos ver este texto juntos. Jeremias 22, 24 até 30. Penso que estará na tela, podem acompanhar-me aí no texto. Ou podem abrir nas vossas Bíblias, mas diz assim Jeremias 22, 24 a 30. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Uau! Deus parece estar chateado com este rei. Versículo 25. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilónia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu à luz, para outra terra, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas à terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Acaso é este Jeconias homem vil, coisa quebrada ou objeto que ninguém se agrada? Porque foram lançados fora, ele e os seus filhos, e arrojados para a terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. E notem, este é o ênfase. Assim diz o Senhor, registrai este como se não tivera filhos. Em outras palavras, a descendência de Jeconias não conta. Já não importa. É como se não existissem. Homem melhor dito, que não prosperará nos seus dias. E notem bem, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi, ainda reinar em Judá. Uau! A descendência de Jeconias, que vem através de Salomão, filho de Davi, não podem mais sentar no trono de Davi. Não podem ser reis. E José era um descendente físico com a mesma genética de Jeconias. Então, como resolver este dilema? Como pode Jesus sentar-se no trono, sendo ele um descendente e filho adotivo de José? Bem, o primeiro problema parece ser resolvido por Lucas. Lucas, no capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Não sei se reparaste, mas o nome para o pai de José nesta lista de Lucas é Eli. Reparaste nisso? Sim? Agora, o nome que Mateus nos dá para o pai de José é Jacó. Como assim? São nomes diferentes. Qual é o problema aqui? Bem, em Mateus capítulo 1 nós temos o pai natural de Jacó. Em Lucas capítulo 3 nós temos o pai legal de Jacó. O que é que isto quer dizer? Bem, este era o pai de Maria. E era muito normal nas genealogias, com exceção da genealogia de Mateus, as mulheres não aparecerem nas genealogias, e sim os homens. Só os nomes de homens. Então, claro, o pai de Maria precisa que a sua genealogia continue. E a única forma de continuar a ser registada é agora através de um homem. E esse homem é aquele que casou com a sua filha, que se chama José. Por isso, Jesus, que sim vai nascer no ventre de Maria e que vai colher da substância de Maria, ou da genética de Maria, é descendente de Davi. E se nós lêssemos mais para a frente, nós iríamos ver que Maria vem de Natã, que é um dos filhos de Davi. Logo, fisicamente, Jesus pode ser herdeiro ao trono. Ele é legalmente por causa de José.
É filho adotivo. José é legalmente um herdeiro ao trono, mas não pode sentar-se por causa da maldição. Mas como Jesus não é filho natural de José e sim de Maria, ele pode sentar-se e ser descendente. Entenderam isto? Então, esta é a primeira solução que nos apresenta os evangelhos para este dilema. Mas essa não é a solução que Mateus apresenta. A solução que Mateus apresenta é outra. E é aquela que nós chamaríamos sobrenatural. Então, Mateus 1, versículo 18, termina por dizer: achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Literalmente, procede do Espírito Santo. É o que diz o original. É o Espírito Santo, o agente ou a pessoa criativa, a fonte da concepção. Mateus quer ter a certeza de que o leitor, todos nós que estamos a ler o seu Evangelho, não alimentemos, não pensemos por um momento que existe aqui a possibilidade de um acontecimento ilícito. Não. Jesus terá direito ao trono porque ele foi feito ou foi criado por meio do Espírito ou pelo Espírito Santo de Deus, e obviamente estamos a falar da sua natureza humana. Agora, isto não deve surpreender-nos a nenhum de nós. Não iria surpreender aos leitores judeus. E precisamos de entender porquê. Porque quem lia o Antigo Testamento iria perceber claramente que o Espírito Santo sempre iria estar ligado ao Messias. Era esperado que o Messias, ao surgir, seria um homem cheio do Espírito de Deus, ou que o poder do Espírito iria repousar sobre ele. Notem Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2, na tela. Diz assim o texto: do tronco de Jessé, sabem quem é Jessé? É o pai de Davi. Bem, do tronco ou da família de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então era esperado por qualquer judeu o envolvimento ou a conexão entre o Espírito e o Messias. No capítulo 42, versículo 1, quando fala acerca do servo de Javé, notem o que diz o texto: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Então o Espírito iria estar no Messias. Era esperado. Então o que nós vemos é Mateus a dizer-nos que isto irá acontecer desde o momento em que ele é concebido. Porque ele é concebido pelo Espírito Santo de Deus. E Mateus remata assim, termina assim, ele não tem muito mais nada a acrescentar. Ele diz-nos, não se preocupem, não há nenhum problema. Porquê? Porque esta criança, este Jesus que irá nascer, nasceu pelo Espírito Santo de Deus. Agora eu sei que tu és tão curioso como eu sou e que queres entender um pouco mais acerca disto. Bem, Lucas, no seu Evangelho, explica mais um pouco como é que isto aconteceu. E precisamos de entender mais isso. Bem, Lucas 1, versículo 35. Lucas nos diz o seguinte acerca do nascimento do Messias. Esta é uma conversa entre o anjo Gabriel e Maria, e diz o texto o seguinte: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, em resposta ao esclarecimento de Maria, Gabriel diz-lhe que o Espírito Santo irá descer sobre ela. O facto de o Espírito Santo estar envolvido neste milagre não é algo que nos surpreende. Como nós estamos a olhar para o Evangelho de Mateus como um novo livro das origens, o que nós estamos a perceber é que, assim como o Espírito Santo esteve envolvido na origem dos céus e da terra, lembram-se? Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito Santo pairava sobre as águas. E o Salmo 33, de como o Espírito Santo é aquele que renova a vida na terra. Não deve ser surpreendente para mim e para ti que ele agora esteja envolvido na nova criação, na nova humanidade. Eis ele a fazer com que a natureza humana de Jesus surja. Bem, o texto
menciona então que o Espírito iria descer sobre Maria e o poder do Altíssimo iria envolver ela com a sua sombra. E precisamos de parar aqui. Porque muitas vezes quando lemos isto, passa a ideia mitológica de que o divino teve um relacionamento sexual com o humano. Porque isto é algo que vemos muito na mitologia grega, romana, acerca dos deuses. E de como eles faziam na Terra semideuses. Muitos de vocês viram filmes sobre o assunto. Deixem-me dizer algumas coisas que o Dr. MacArthur menciona no seu comentário acerca disto. E de como isto tem a sua importância para isto. Os romanos acreditavam que Zeus engravidou Semele sem contacto e que ela concebeu Dionísio, senhor da terra. Os babilônios acreditavam que Tamuz, que aparece em Ezequiel capítulo 8, versículo 14, foi concebido na sacerdotisa Semiramis por um raio do sol. Uma antiga história suméria acadiana, inscrita numa parede, contava que os deuses criaram Tukulti II no ventre da sua mãe. Afirmava-se, afirmava-se os assírios que a deusa da procriação supervisionou a conceção do rei Senecarib. A quando da conceção de Buda, a sua mãe terá visto um elefante branco entrar no seu ventre. Devia ser uma mulher muito grande. O hinduísmo afirma que após reencarnações como peixe, tartaruga, javali e leão, o divino Vishnu desceu ao ventre de Devaki, está tudo bem, e nasceu como seu filho Krishna. Bem, vou deixar-vos vocês olharem para a câmara. Ok, acho que ficou. Bem, voltando. O hinduísmo afirma que após reencarnações como peixe, tartaruga, javali e leão, o divino Vishnu desceu ao ventre de Devaki e nasceu como seu filho Krishna. Existe até uma lenda que diz que Alexandre o Grande nasceu virgem pelo poder de Zeus através de uma serpente que engravidou a sua mãe Olímpia. Agora, eu e tu sabemos porque é que estas histórias surgiram. Elas surgiram como um ataque a este futuro nascimento do Messias. Satanás claramente fabrica estas histórias para fazer com que o nascimento do Messias seja também uma fantasia ou um mito. Este é o seu objetivo. Mas nós cremos nas Escrituras, naquilo que a Bíblia diz. E quando diz que o poder do Altíssimo irá cobrir Maria com a sua sombra, primeiro, esta palavra Altíssimo lembra-nos acerca de quem é o Senhor, que Ele é o soberano, o omnipotente governador do céu e da terra, que Ele é aquele que criou o universo e sustenta o universo e pelo seu Espírito iria criar esta vida no ventre de Maria. A palavra envolver ou envolverá também é usada muitas vezes nos Evangelhos de uma forma muito específica no Monte da Transfiguração. Quando a sombra ou a nuvem da glória de Deus desceu e envolveu os discípulos e preparou-os para ver a glória do Messias. É a mesma palavra. O que significa que iria rodear, envolver ou influenciar o Espírito, ou Maria através do Espírito de Deus. Então o que nós temos diante de nós é um milagre divino, criativo, que iria garantir duas coisas acerca do Filho de Deus. Em primeiro lugar, que ele iria nascer santo, sem pecado, separado para Deus. Ele iria nascer de forma totalmente distinta a mim e a ti, e aos nossos filhos.
As crianças que choram nesta manhã, choram por causa de uma natureza que todos nós temos e compartilhamos, que chamamos natureza pecaminosa. Jesus iria nascer sem natureza pecaminosa. O salmista, Davi, no Salmo 51, versículo 5, disse o seguinte acerca dele, mas também acerca de todos nós. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está a dizer que a sua mãe pecou e por isso teve ele. Não. O que está a falar é da sua natureza pecaminosa, da condição em que ele nasceu. Os pais que estão aqui presentes sabem claramente que os seus filhos são pecadores. Não há dúvidas. Descobriste isso bem rápido. Não temos filhos inocentes, não temos filhos sem pecado. Todos nós, desde o ventre da nossa mãe, desde que fomos concebidos dessa forma. Nessa condição, nesse estado. Mas Jesus não. Aliás, a Bíblia é muito clara acerca de Jesus. Em 2 Coríntios 5, 21, notem o que Paulo diz acerca de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus é sem pecado. Notem o que diz o autor aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Sem mancha, sem mácula. 1 Pedro diz-nos isto, capítulo 2, versículo 21 e 22, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, e notem, o qual não cometeu o quê? Pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele era impecável. João diz-nos, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então a tua pergunta, certamente nesta manhã, é: como é que é possível que Jesus tenha sido concebido no ventre de uma mulher e tenha nascido sem pecado? E esta resposta, ela é importante. É um fundamento para a nossa fé. Precisamos de entendê-la, precisamos de explicá-la. Como é que isto deve acontecer? Bem, algumas hipóteses que têm sido sugeridas, também, e peço a vossa paciência para isto e atenção nisto. Em primeiro lugar, alguns sugerem que a razão pela qual Jesus nasceu sem pai, ou não tinha pai humano, é porque os homens são os que transmitem geneticamente a natureza pecaminosa. Então são os homens culpados de que o pecado continue. Certamente as mulheres estão mais aliviadas nesta manhã a considerarem-se mais santas. Mas tenho mais notícias para vocês. Tal teoria não se encontra nas Escrituras. É uma boa hipótese. Pode aliviar a consciência das mulheres, mas não está na Bíblia. Não podemos encontrar tal fundamento. Bem, outros sugerem que Maria também era portadora de natureza pecaminosa, sem dúvida, e que a mesma poderia passar essa natureza a Jesus, mas que o Espírito Santo fez uma intervenção. Quando ele apanhou a substância de Maria, ele fez com que essa substância não tivesse a natureza pecaminosa e ela pudesse criar o Filho de Deus, a sua humanidade, sem natureza pecaminosa. Parece bonito, mas também não está nas Escrituras. É especulação. Não podemos tirar destes versículos que eu e tu lemos acerca de como o Espírito Santo foi o criador da natureza humana do Messias. Bem, uma terceira hipótese, são outros que vão um pouco mais longe nisto, e isto eu diria até perigoso, alegam que a natureza divina de Jesus santificou a natureza humana de Jesus. Vamos parar e pensar um pouco. Nós acreditamos, este é um credo cristão, de que Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Uma natureza divina e uma natureza humana. Isto é um fundamento. E é assim. Jesus nunca deixou de ser Deus. Sempre foi.
e sempre será. Por isso, a sua natureza divina está lá. O que lhe foi acrescentado a Jesus foi uma natureza humana, mas ele permaneceu uma pessoa. Isto é Jesus. O que estes homens pensam é que a natureza divina do Senhor Jesus, quando o Espírito tomou da substância de Maria, santificou essa substância para que não tivesse natureza pecaminosa. E a sua natureza humana ficasse intacta. Estão a acompanhar-me? Espero que sim. E alguns acreditam isto, mas mais uma vez, não temos evidência bíblica de tal coisa. Aliás, nós acreditamos que Jesus, em nenhum momento, usou a sua natureza divina para ter vantagem enquanto esteve na Terra. Não usou. Não significa que deixou de ser Deus. Eu defendo, e irei defender ao longo do livro do Evangelho de Mateus, de que todos os milagres de Jesus, de que a sua vitória sobre a tentação, foi sempre pelo poder do Espírito, nunca por causa da sua natureza divina. Mas iremos lá no futuro. Se nós dizemos que a natureza divina santificou ou purificou a natureza humana, nós estamos a dizer que houve um momento em que essa natureza humana foi pecaminosa. Isso é um desastre. E isto não é aquilo que a Bíblia diz. Então, Mário, como? Para chegarmos lá, temos pouco tempo, precisamos de entender pelas Escrituras como é que eu e tu recebemos natureza pecaminosa. Como é que eu e tu nos tornamos pecadores? Quem nos transmitiu o pecado? Precisamos de responder esta pergunta para chegarmos à conclusão acerca da natureza humana do Senhor Jesus sem pecado. Bem, as Escrituras apresentam-nos, à primeira vista, 2 pontos de vista e precisamos de lidar com eles rapidamente. O primeiro chama-se realismo. Realismo. O realismo, tal como o outro que irei apresentar-vos, parte do princípio de que eu e tu pecamos, assim, chegamos a pecar porque somos pecadores. Não é que nós, quando pecamos, nos tornamos pecadores, mas pecamos porque já éramos pecadores. Percebem a distinção? Então eles partem deste princípio. Isto está em Efésios capítulo 2, versículo 3, que eu e tu éramos por natureza filhos da ira. Está em nós, dentro de nós, nasce conosco. Então a pergunta que queremos responder é como é que isto acontece? Para isso vamos até Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos 12, ou melhor dito, Romanos 5, versículo 12. E diz o versículo 12 o seguinte. Também têm que abrir as vossas Bíblias, não estará na tela. Também Romanos 5, versículo 12. Acompanhem-me também neste tema importante. Romanos 5, versículo 12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. 4 verdades neste texto. Primeira verdade: o pecado entrou no mundo por um homem. Segunda verdade: o pecado trouxe a morte. Terceira verdade: a morte estendeu-se a todos os homens. É genérico, homens e mulheres, todas as pessoas. E quarto, a razão pela qual a morte passou a todas as pessoas é porque todos pecaram. E a parte mais importante e mais difícil de entender é esta última parte. Porque todos pecaram. O resto nós entendemos. Foi por Adão que entrou o pecado. Por causa desse pecado entrou a morte a todos. Assim, passou para todas as pessoas. É a evidência, é a realidade da nossa vida. Todos iremos morrer. Mas o texto conclui dizendo porque todos, como causal ou a causa, porque todos pecaram. E precisamos de entender o que é que o apóstolo está a dizer aqui. Bem, no versículo 18 e versículo 19, diz o seguinte, versículo 18, a primeira frase: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para quê? Condenação. Uau! Está a dizer que por causa da ofensa de um só,
Todos os outros foram o quê? Condenados. Bem, o texto segue, versículo 19, primeira frase. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? O que Paulo está a dizer-nos é que quando Adão pecou, fez com que todos nós nos tornássemos o quê? Pecadores. O versículo 12, a palavra pecaram, é interessante porque ela aparece num tempo verbal que aponta não a muitos atos de pecado, não a vários momentos em que pecamos, mas a um momento histórico, um momento pontual em que aconteceu um ato de pecado. Bem, diante destas evidências, primeira posição, que se chama realismo. Realismo. Ela foi desenvolvida por Agostinho de Hipona. E Agostinho de Hipona tinha esta teoria. Ela tem alguma evidência bíblica. Ele dizia que toda a humanidade estava fisicamente, todos nós estávamos lá no Éden, com Adão. Que todos nós, quando a mulher esticou o braço com o fruto, todos nós esticámos o braço com Adão e todos nós agarramos o fruto e todos nós mordemos o fruto. Que todos estávamos lá com Adão, a pecar com ele. E que por isso, moralmente, legalmente, somos culpados diante de Deus. A tua pergunta é, de onde é que Agostinho tirou essa ideia? Bem, ele não tirou de Romanos 5. Não pode fazê-lo de Romanos 5 e eu vou explicar-vos porquê. Mas ele teve que ir até Hebreus. Vai aparecendo a tela. Hebreus capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. E está a falar acerca do sumo sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se que o sumo sacerdócio do Senhor Jesus Cristo não pode ser traçado na tribo de Levi. Mas o sumo sacerdócio do Senhor Jesus Cristo é traçado, lembram-se em quem? Melquisedeque. E o argumento que o autor de Hebreus apresenta é que este sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de quem? De Levi. E há uma razão. E o argumento dele é este. Versículo 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de quem? De Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai. Quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Sabem o que é que está a acontecer? Está em Gênesis capítulo 14, depois da batalha de Abraão com os 5 reis. Abraão volta vitorioso e encontra-se com este rei Melquisedeque, que também é sumo sacerdote do Senhor. E Abraão paga dízimo a este rei. E ao pagar dízimo, está, vamos dizer assim, a mostrar que este homem é superior a ele. E o argumento do autor de Hebreus é que Levi estava nesse momento com Abraão a pagar dízimo a Melquisedeque. Por isso o sacerdócio de Jesus é superior ao de Levi. Este é o argumento. Agostinho de Hipona apanhou este argumento e disse, foi exatamente isto que aconteceu. Todos nós estávamos com quem? Com Adão. Quando ele comeu o fruto. E todos nós pecamos com ele. E todos nós caímos com ele. E todos nós morremos com ele. E essa é a resposta. Porque todos pecaram. O problema desta teoria, que parece ter peso, é que no contexto de Romanos 5, eu e tu recebemos a justiça de Cristo. Assim como recebemos, ou nos foi imputado a morte, o pecado por causa de Adão, também recebemos a justiça de Cristo. Eu e tu não estávamos em Cristo a obedecer ao Pai. Calma. Não estávamos lá. Eu e tu não estávamos no sêmen de Cristo. Cristo não tem descendentes físicos para fazermos o que o Pai queria. Não. A nossa união com Cristo é uma união legal. Não através do sêmen do Messias. Entendem? Então, quando temos que contrastar, não dá para contrastar. E por isso é frágil esta teoria. Colocamos ela um pouco ao lado.
E deixa-me levar-vos ao grande argumento do apóstolo Paulo, de como é que eu e tu nascemos pecadores. Porquê que temos esta natureza pecaminosa? E porquê que Jesus não a tem? Bem, Romanos 5, voltando ali, este é o argumento do apóstolo Paulo. Adão, o primeiro Adão, ele é o representante de toda a raça humana. E de uma forma muito específica, de toda a raça humana perdida. Versículo 18 de Romanos 5 diz o seguinte, também esta é uma parte do texto, a última parte do texto. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá o quê? Vida. Quando Adão pecou, ele representava todas as pessoas. Por isso, o seu pecado é adjudicado aos seus descendentes. Quando Jesus foi obediente, quando Jesus fez a vontade do Pai, a sua justiça foi adjudicada a todos os filhos de Deus. Este é o contraste. Em Romanos 5, nós temos dois representantes. Temos o primeiro Adão, que pecou, caiu, e porque era o nosso representante, logo passou a nós, imputou a nós o pecado e a morte. Mas Deus fez surgir um segundo representante, o último Adão, Jesus Cristo. E Ele imputa a todos aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus a sua justiça. Mesmo que nós não tenhamos pecado em Adão, é-nos imputado esse pecado. Assim também como eu e tu não fizemos nenhum ato de obediência a Deus para justificar-nos, ainda assim, a justiça de Cristo nos é o quê? Imputada. Percebem o contraste? Este é o argumento de Romanos 5, versículo 19 ainda, notem. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? Justos. Então esta é a lógica do apóstolo Paulo. A justificação e a justiça de Cristo é imputada diretamente a nós. Nós não recebemos dos nossos pais a justiça de Cristo? Ou sim? Não. Eu não passo às minhas filhas a fé, eu não passo às minhas filhas o arrependimento. Elas mesmas precisam de nascer de novo. Elas mesmas precisam de ter a justiça de Cristo imputada nelas. Assim também nós não recebemos a natureza pecaminosa diretamente dos nossos pais, nós recebemos diretamente de Adão. É-nos imputado por meio de Adão, diretamente. Este é o argumento aqui. Versículo 14 deste texto dá esse argumento, diz assim: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Não pecaram como ele, não fizeram o que ele fez, mas foi-lhes imputado. E a nós também aquilo que Adão fez. Em 1 Coríntios 15, 22, o apóstolo Paulo expande este argumento e diz o seguinte: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então tira da tua mente a ideia de que os teus pais passaram para ti o pecado. Não. Muitas vezes nós fazemos isso. És igual ao teu pai. Não é? Pecas como o teu pai. Assim, mas na verdade esse pecado, essa natureza pecaminosa foi-nos dada diretamente do nosso primeiro pai, Adão, e não dos nossos pais. Este é o argumento. Com isto em mente, voltando a Mateus capítulo 1, para fecharmos, Jesus foi criado por quem? Foi criado por quem? Pelo Espírito Santo. Muito importante. É isto que Mateus quer que eu e tu possamos entender. Que Jesus não está na mesma posição que eu e tu. Que somos descendentes de Adão. Não. O que nós estamos a ler em Mateus capítulo 1 é um novo livro de Gênesis. Em Gênesis 1 e 2, Deus cria o homem.
à sua imagem e semelhança, sem pecado. Adão foi por talvez um dia sem pecado. Agora, em Mateus capítulo 1, Deus cria no ventre de Maria um homem sem pecado. Porquê? Porque o pecado não passa de Maria para ele, não passa de pais para filhos, mas passa do primeiro Adão para todos. E Jesus não faz parte dessa humanidade. Jesus é uma nova humanidade. É o novo homem. E todos os que estão nele agora são parte desta nova humanidade. Lembras-te da promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15? Que Deus promete à mulher que ela irá ter ou neste caso, à serpente, que irá haver inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. E usa o singular para falar do descendente da mulher. Nós estamos diante do texto em que isto se cumpriu. Porque as mulheres não aparecem em genealogias, mas eis uma mulher que não teve relacionamento com homem algum e que dá à luz um filho, que é um novo homem, uma nova humanidade. E este que não tem pecado está preparado para pisar a cabeça da serpente. Para entrar no reino de Deus, tu precisas de ser parte dessa humanidade que está em Cristo Jesus. Não há outra forma. Aonde é que tu estás? Em Adão ainda? Perdido nos teus pecados? Rumo à condenação eterna? Porque é isso que Ele nos deu. Ou estás em Cristo, que nos dá a sua justiça e a vida eterna e um lugar no reino para sempre? Qual é a tua condição? Vamos orar. Senhor amado, nós estamos gratos por entender nesta manhã porque é que temos um Cristo que é santo, um Cristo que é sem pecado. É porque Ele é um novo homem, Ele é o último Adão, criado pelo Teu Santo Espírito. Senhor, a sua natureza humana criada por o Santo Espírito para morrer pelos nossos pecados, para ser um homem que vive uma vida obediente pelo poder do Teu Santo Espírito. Que nesta manhã todos estejam convictos que estamos diante de um Cristo único. Estamos diante de um homem que é único e que convida a todos a se arrependerem dos seus pecados, a crerem nele, para serem dele, para estarem nele, para receberem a sua justiça, para serem salvos da ira de Deus, para serem salvos da morte eterna. Te agradecemos porque este Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Todos os que creem em quem Ele é e todos os que creem no que Ele fez têm vida eterna. Por isso, nesta manhã, Senhor, salva alguém no nosso meio e te peço que possas trazer clareza, luz ao teu povo aqui presente sobre quem é Jesus e como devemos conhecê-lo e como devemos ficar maravilhados acerca da sua pessoa e até mesmo da sua encarnação, de quando se tornou homem e como se tornou um homem santo desde as suas origens. Assim nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.